Olá, pessoal. Estamos aqui para entregar para vocês mais um conteúdo de extrema relevância, falando desse período aí que está sendo denominado de novo normal. Meu nome é Márcio Porciúncula, eu sou empresário, consultor em marketing e hoje eu vou conversar com o Rubem Melo. Rubem Melo é diretor de uma multinacional do segmento de laboratório farmacêutico e vai trazer hoje uma contribuição muito bacana, que vai trazer toda a questão do planejamento para esse novo normal. Tá? Rubem Melo, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. De novo, agradeço a oportunidade. Muito bom a gente estar trocando essa ideia, conversando aí com os empreendedores brasileiros, né? E a gente sabe que o empreendedor, ele tem aquela veia nata de ir para o negócio e para a ação, que a gente admira tanto, né? Essa coisa de... Ele é uma pessoa que ele crer para ver. Ele é ao contrário aquela pessoa que tem que ver para crer. Ele enxerga aquilo que as pessoas ainda não enxergaram. E num momento como esse, é super importante a gente falar do tema de hoje, né? Porque é característico desse empreendedor ir para a ação, mas muitas vezes a operação nos consome e a gente acaba não tendo o planejamento necessário. E aí é necessário a gente parar, achar um jeitinho de agenda e pensar um pouquinho sobre planejamento. E aí vai ser legal, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso com um foco para o empreendedor brasileiro. Porque é interessante isso que você falou, a questão do planejamento, é que toda empresa ela cresce no caos, né? Que a gente chama de cresce no Exato. caos. Depois você precisa parar realmente para estabilizar, rever processos, saber onde você errou, aonde você está acertando, até mesmo se você está acertando, isso vai te dar sustentabilidade no negócio, para que aí você volta de novo na vertente do crescimento, no caos, que retomada do caos, que a gente chama de caos. O que é esse caos? Você não ter planejado, você cresce de qualquer jeito. Né? O teu crescimento, ele é um crescimento que a gente chama de crescimento orgânico, né? Depois você para de novo, revê processo, e aí vai. Então é interessante que você falou essa questão ele vai de cara, ele começa o negócio, mas o ideal, o certo é começar planejando. Exatamente. E o que tu falou, né? No meio disso a gente está reavaliando o seu planejamento, né? Exato. Mas legal. Bom, vamos começar, Márcio. Posso compartilhar minha tela aqui? Vontade. Então, deixa eu só solicitar aqui. Por favor, me avisa quando estiver. Ok. Já está aparecendo para vocês? Ótimo. Então, legal. Bom, o tema desses nossos vídeos a gente tem falado sobre esse novo normal, né? A gente até falou no episódio anterior sobre essa aceleração, porque na realidade essas mudanças digitais, toda essa mudança que o mundo já iria acontecer nos próximos 5, 10 anos, a pandemia vem e acaba acelerando tudo isso. E aí o foco de hoje é a gente discutir como se estruturar o negócio nessa nova era, né? Nesse novo momento. E aí, Márcio, eu comecei tentando responder essa pergunta de como estruturar o seu negócio nesse novo normal. E se a gente parar para pensar, a gente volta à essência. Porque, querendo ou não, o sucesso, e a gente vê várias discussões a respeito disso, o sucesso de um negócio, de uma empresa, passa por uma criação de um bom plano de negócio. Só que esse plano de negócios, ele não acontece somente quando a gente está criando e estruturando a empresa. Porque o novo normal, ele interfere tanto que hoje ele está exigindo do empreendedor brasileiro ele ter que recriar o seu plano de negócio, adaptando a essa nova realidade, né? Essa nova realidade de mercado, essa nova realidade de perfil de consumidor, que a gente falou no episódio anterior, esse perfil desse consumidor cada vez mais conectado, mais consciente, observando o comportamento das suas marcas. Então, o empreendedor, quando está iniciando, passa por essa necessidade de criação de um plano de negócio, mas aquele empreendedor que já está com o seu negócio estruturado, que vinha atuando no mercado, o novo normal exige dele esse momento de planejamento novamente e de recriar esse seu plano de negócio. E aí, Márcio, tentando nesse desafio que tu me colocou de falar sobre essa estruturação de novo negócio,
Quando a gente pensa nisso, quando a gente vai falar em planejamento de negócio, se a gente for dar uma busca no Google, e eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes a gente fica, isso é uma situação para grandes empresas. Hoje em dia a internet é democrática, né? Ela facilita o acesso de informação, mas a gente tem diversos métodos. E métodos um pouco mais simples, outros muito complexos, alguns assustadores, quando a gente vai olhar. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos disso, mas hoje nós escolhemos para aprofundar esse método para tentar responder essa pergunta de como estruturar o seu negócio, esse método que está aqui na tela, que é o modelo Canvas. É um modelo interessante, mas é um modelo que, ao olhar aqui, quando a gente olha essa composição dele, até mesmo visual, é um tanto quanto assustador. E aí eu acho que pode ter aqui uma preocupação mais. Isso não será que isso aqui se aplica para minha pequena empresa? E aí nosso objetivo aqui hoje, gente, é mesmo pegando um modelo internacional, que é o método Canvas, a nossa mensagem principal é o seguinte, especialmente ao pequeno empreendedor: calma, a nossa ideia aqui é tentar simplificar essa mensagem, é tentar trazer isso de uma linguagem mais fácil, mais simples e traduzir para que seja uma coisa simples de ser feita. É importante sim parar e planejar, mas que ela seja simples de ser feita e que ela realmente agregue ao negócio. Não fique uma coisa complexa, às vezes processos de algumas grandes empresas que na prática nem se acaba aplicando. Então, o objetivo aqui hoje desse conteúdo é a gente tentar simplificar esse conceito do método Canvas, que ele se divide basicamente em 9 passos. E aí, Márcio, vamos falar um pouquinho sobre esses nove passos, mas quando eu fiquei pensando no empreendedor, no microempreendedor brasileiro, quando a gente separa esses 9 passos, eu olhando para os nomes deles, eu fiquei pensando, será que isso aqui fala a linguagem do empreendedor brasileiro? E aí eu fiquei pensando uma forma, eu coloquei aqui ao lado, que eu estou chamando de simplificando, não sei se é traduzindo, mas tentando colocar isso de uma forma mais didática, mais fácil. Trazer mais para a realidade, né? Exato, alguma coisa que facilite, onde que as pessoas consigam olhar e dizer assim, não, isso aqui faz sentido para o meu negócio. Então, vamos tentar simplificar um pouquinho esses 9 passos e aí a gente vai aprofundar e dar um pouquinho mais de detalhe com relação a cada um deles. Mas, por exemplo, o passo número 1 é quando a gente fala de proposta de valor. É um termo, né, que tem o seu glamour, digamos assim. Mas aqui, na realidade, quando a gente fala em proposta de valor, o que a gente está falando, basicamente, é o que nós falamos anteriormente, que é qual a solução que a minha empresa ou produto entrega ao seu cliente. Então, a gente tentar simplificar, acho que é mais fácil a gente pensar nisso. O que eu entrego, né? A venda nada mais é hoje do que entregar uma solução ao cliente. E aí, que solução é essa? O passo número 2, que também tem esse nome um pouco mais complexo, de segmento de clientes, é uma coisa que eu acho extremamente importante para o sucesso do negócio, tentando simplificar, que é definir qual é o meu público-alvo. Porque quem quer tudo, nada tem, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente escolher, para pensar aqui no passo 1. A melhor solução que eu ofereço, ela se enquadra com o perfil de que tipo de consumidor? Então, esse é um ponto que a gente tem que estar avaliando. Canais de distribuição, também. Acho que é simplesmente, gente, como é que ocorre a compra? Essa compra pode ser presencial, pode usar um meio digital, um e-commerce, alguma coisa. É simplesmente pensar como é que vai ocorrer essa compra. O item número 4, relacionamento com clientes. Fica um pouco amplo quando a gente fala assim, relacionamento com clientes. Parece que tem que estar investindo em alguma coisa. Não, é simplesmente como eu vou me comunicar. Seja dentro da minha loja, do meu pequeno espaço físico, seja nas minhas redes sociais. Como que eu vou me comunicar com esse meu público-alvo? Atividade-chave. Aí eu pensei, Márcio, a simplificação desse termo para mim é: qual o meu diferencial competitivo? O que o meu negócio, o meu produto tem de melhor vai ser a razão de fazer com que o consumidor escolha pelo meu produto ou pela minha marca? O passo número 6, recursos principais. Nada mais é, gente, do que planejamento. É parar e pensar e planejar o seu negócio. Parcerias principais, o item número 7. Márcio, aí aqui é uma coisa importante, é o capital humano. Seja ele de um parceiro que eu vou me associar, como nós falamos, né, nesse momento de repente buscar parcerias para conseguir fazer ações mais robustas, mas também o capital humano, o perfil do empreendedor, o perfil dos colaboradores que estão envolvidos no negócio, isso é extremamente importante. E por fim, esses 2 últimos temas que
se chamam o item 8 como fontes de receita, nada mais é do que buscar, assim como a gente planeja o negócio como estratégia, com marketing, como vendas, mas a gente também planejar financeiramente, porque a gente sabe, ainda mais no momento agora, cada vez mais, a gente tem recursos escassos, a gente tem que ter esse planejamento adequado. E o último passo, mas não menos importante, o que eles chamam de, o método Canvas chama de estrutura de custos, nada mais é do que a gente focar na gestão financeira. É importante a gente encontrar alguma forma, mesmo que simples que seja, mas que a gente possa acompanhar, do que até tu citou anteriormente. O que está dando certo, como é que está a minha parte, a receita que está entrando é o que eu planejei, eu estou dando muito desconto, eu não estou dando muito desconto, como é que está meu nível de estoque, tentar organizar e fazer um acompanhamento de resultados por períodos de tempo, sejam eles diários, semanais, mensais, aí tem que adaptar conforme a realidade do negócio. Então a ideia aqui, não sei o que tu achou, mas é uma simplificação Excelente. desse conceito, tentando traduzir para uma linguagem mais familiar, assim, ao nosso dia a dia, e aí depois a gente pode aprofundar a cada um desses tópicos. Eu quero salientar aqui esse item 8 e 9, só para você ter uma ideia, em uma conversa muito informal com um grupo de empresários, e eu percebi que nós éramos ali uns 6 empresários, e a gente estava falando de ferramentas para planejamento financeiro, gestão financeira, e eu falei, olha, eu tenho lá o meu sistema, mas eu já faço um DRE pelo Excel. E aí eu falo, como assim DRE? O que é isso, DRE? É um simples demonstrativo de resultado, onde você coloca ali o que você gasta, aquilo que você ganha, e no final vai dizer se a tua empresa está crescendo, se vale a pena continuar com a tua empresa, não vale a pena, o quanto tempo você tem de fluxo de caixa. Uma coisa muito simples, que você encontra aí no Google. Você bota demonstrativo de resultado do Google, te dá uma ferramenta simples para você preencher. Márcio, é verdade. Eu mesmo não. A minha formação é mais para a área comercial e marketing, né? E eu agora, nesse tempos de pandemia, tem vários cursos online. Eu fiz um curso de finanças básicas, e falava exatamente sobre isso. Da FGV, um curso gratuito, um curso de poucas horas, e que dá esses conceitos básicos, que não é para burocratizar o negócio, né? Mas é simplesmente poder dar uma analisada, uma organizada, identificar o que precisa ser ajustado, o que está dando certo. Às vezes fotografia do teu negócio. Né? Exato, às vezes o sucesso pode estar tendo sucesso e não sabe exatamente o porquê. Às vezes não está dando um fluxo de caixa adequado e algum detalhezinho sendo corrigido, o negócio passa a ser extremamente viável. Né? Então vamos falar um pouquinho desses passos de uma forma bem simplificada. Então, pensando no passo número 1, eu acho que isso é um conceito importante, a gente até abordou no nosso último episódio, que hoje em dia, com tudo que a gente está vivendo, o consumidor ele não está preocupado naquilo que ele vai comprar. Então, o foco da empresa sai de fazer simplesmente uma venda e passa para ser qual é a solução que a empresa está entregando, seja ela como um produto ou como um serviço. Então, acho que isso é muito importante pensar que proposta de valor é igual a que solução eu entrego. Então, a empresa pensar nesse sentido, o que eu estou resolvendo, oferecendo aos meus clientes. É criar uma percepção de valor do que está sendo disponibilizado. A gente, obviamente, vive um mercado extremamente competitivo, mas essa democracia também nos dá uma possibilidade de ter acesso a clientes que a gente não tinha com o meio digital, não tínhamos como ter acesso anteriormente. Então, é importante pensar nisso. O que de valor eu estou trazendo e quais são as reais razões que farão com que os consumidores escolham o meu produto ou a minha marca. O que eu ofereço, o que eu sou melhor. Então, acho que esse é um ponto bem importante que se inicia, é a etapa número 1 do método Canvas, que eu acho que é uma coisa tentando traduzir de forma simples. Eu acho que isso, para o empreendedor, quando ele cria o seu negócio, quando ele está vivendo, ele consegue responder isso, ele parar e dedicar um pouquinho de tempo, ele consegue avaliar, e constantemente a gente tem que estar entendendo a movimentação do mercado e repensar o seu negócio, né? Indo à frente, o passo número 2, de definir o público-alvo, eu acho que, assim, mais do que nunca, neste momento onde o mundo encontra-se com limitações de recursos, dependente do tamanho das empresas, as empresas hoje, num cenário totalmente de incerteza, precisam ter uma avaliação adequada
de onde vai estar investindo os seus recursos. Então, definir o seu público-alvo, para mim, é fator crítico de sucesso. Saber qual é o perfil dos meus clientes potenciais. Aonde que eu posso encontrá-los, né? Acho que são coisas importantes. O cliente, mais do que nunca, está no centro do negócio. O negócio é desenvolvido em função do cliente, pensando no que o que ele espera, o que ele deseja, como que ele quer fazer a compra. Não é simplesmente como eu ofereço meu produto, mas é pensar como que ele quer. A partir do momento que ele tem outras experiências, com delivery, com outras situações, compra via internet, a gente tem que pensar, enquadrar o negócio nesse meu público-alvo, como que ele quer fazer a compra. Um outro detalhe importante, e que às vezes são pequenos detalhes, e isso para o pequeno empreendedor talvez às vezes é muito mais fácil de fazer do que uma grande empresa, é pensar o que eu posso fazer que pode surpreender o meu cliente. Às vezes um detalhezinho, um cheirinho junto na caixa, alguma coisa que dê a sua cara, a cara do seu negócio e que vai transmitir uma coisa positiva, de compaixão, uma coisa personalizada, pode fazer muita diferença. E por fim, Márcio, mas não menos importante nessa etapa de definir o público-alvo, e aí eu acho que tu tem até um conhecimento importante que tu pode contribuir nesse ponto, eu costumo falar muito sobre a importância de fazer o diagnóstico. Então, eu acho que é fundamental o empreendedor nesse momento avaliar o público com maior interesse, o público de maior potencial para o meu produto, para o meu serviço. E ter uma forma de interatividade, de comunicação, de avaliar isso, como que o cliente está enxergando o que foi positivo, o que não foi. E quando a gente fala disso, normalmente se imagina, nossa, então contratar um instituto de pesquisa. De novo, a tecnologia está facilitando a nossa vida. Isso é um tipo de pesquisa simples que a gente pode fazer via WhatsApp, via redes sociais. É uma coisa que às vezes a correria do dia a dia não nos deixa, mas nesse momento de recriar o seu plano de negócios, acho que é muito importante fazer esse diagnóstico e ouvir o que o consumidor tem a te dizer. Não sei se tu concorda com isso. Então, total. Interessante que você vai numa postagem de um concorrente, você tem todas as objeções que você quer ali. Uma coisa que eu escutei que é bem interessante, é o que se faz hoje dentro do mercado e que deve ser feito, você não cria um produto para um cliente. Se você entende o que o cliente quer e entrega para ele aquilo que ele deseja, né? Ele compra pelas razões dele, não pelas suas razões. Então, entender a necessidade daquele consumidor, o que ele está precisando, quais são as dores que ele tem e entregar algo para que ele tenha, entre aspas, né, a cura do problema. Então, resolver uma solução. E com relação a fazer esse diagnóstico de público-alvo, entender quem é a sua persona, construir toda essa característica para saber para quem você vai entregar, isso aí você tem nas redes sociais, você vai no Facebook, você vai no teu concorrente, você visita páginas de empresas ou que não são concorrentes, mas que tenha pelo menos bem parecido dentro do segmento que você está atuando, você tem ali uma relação de objeções, você entende o que aquele cliente quer, você entende quais são as dores e principalmente o que o cliente não quer. Exatamente. E esse diagnóstico, uma coisa que eu acho extremamente interessante na etapa do diagnóstico, ele não só te ajuda a corrigir, reposicionar o teu produto ou serviço no mercado, como ele também te dá ideias, insights de novos produtos, novos serviços que até então esse consumidor não foi atendido. Exatamente. Então, Show. é bem bacana a gente pensar nisso, né? E não é aquela coisa que a gente mais ouve, isso é para empresa grande. Não, isso aqui se adapta hoje de forma simples para independente do tipo de companhia. Você falou, democracia, 3, né? Exatamente. O Internet passo democrática. 3, a gente está nessa etapa aqui passando exatamente por uma mudança significativa nesse momento de pandemia, né? Que é pensar como que ocorre a compra, né? Então, acho que o primeiro ponto é pensar como que eu ofereço, como que eu divulgo o meu produto ou o meu serviço. Eu uso vendedores, revendedores e redes sociais. Hoje em dia nós já temos blogs aí também que pode ser uma alternativa, influenciadores digitais, e-commerce, né, marketplace. Eu até coloquei essa imagem aqui do lado porque realmente me chamou a atenção. Se a gente parar a pensar alguns anos atrás, quando que a gente imaginaria que nós teríamos a nossa loja, o nosso negócio dentro de um submarino, de uma Americanas.com, Magazine Luiza.
Olha a mudança que a gente passa, assim, e quando também que essas empresas se imaginaram assim, né, colocando outras empresas dentro da dela, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto, né, para aberto a esse novo. E um outro ponto importante da gente considerar nesse novo cenário é como que ocorre a logística de entrega, né? Acho que Principal. nesse momento a gente tem que planejar, porque tem que atender a empresa no que diz respeito a custo, mas principalmente a necessidade, de que solução que o cliente espera, né? Então, esse é um ponto interessante. E se transforma em diferencial competitivo, tá? A logística se Exatamente. torna diferencial competitivo. Como você entrega, de que forma você entrega. Exatamente. Você falou na questão aí da embalagem, Seja do ele cheirinho, positivo ou negativo, né? tudo isso se torna diferencial competitivo. Impressionante. Exatamente. Show. Aqui um pilar que eu particularmente acredito demais, que acho que é extremamente importante. Então, tentando traduzir isso que nós chamamos aqui de o relacionamento com clientes, como está no conceito, né, do Canvas, a gente pensa aqui em comunicação. Então, nesse momento, eu acho que mais do que nunca é hora de reavaliação. O empreendedor pensar como e com quais ferramentas eu vou me comunicar com os meus clientes. Acho que essa é uma pergunta importante. Essas perguntas sendo respondidas, eu acho que o plano de negócio vai sendo construído, o método Canvas está sendo construído naturalmente. Como que será a promoção, a propaganda do meu produto ou serviço? Qual a importância do atendimento para o sucesso do meu negócio? Porque às vezes a gente vê empresas focadas com produtos geniais, bem posicionadas, às vezes até com uma loja física, enfim, só que aí o atendente, seja ele o telefone, o físico, enfim, no digital, como que for, o atendimento peca. A gente sabe do impacto que tem um atendimento que não atenda a expectativa do cliente. Total. E aí, um ponto importante, porque a gente chega nesse momento de comunicação e nesse cenário atual, mais do que nunca, o desafio é como criar a fidelidade do cliente. Cada vez mais isso tá diferente. E uma coisa que o meio digital acelera ainda mais, tu sabe muito bem disso, a questão da interatividade com o consumidor. E no meio digital, mais do que nunca, esse cliente espera respostas, ele espera uma interatividade, mas ele espera mais do que nunca essas respostas das marcas e quanto mais rápido, melhor. Então, a gente está tendo que ver grandes empresas pensarem nisso e para eles é muito difícil fazer uma gestão desse tipo de comunicação. E eu acho que aqui, de novo, eu enxergo essa mudança toda acontecendo, dando uma oportunidade muito grande de desenvolvimento de negócios no nosso mercado, no mundo inteiro, mas os pequenos vão ter cada vez mais oportunidade de competir com empresas maiores, desde que estejam atentos e consigam fazer essa interação com o seu consumidor, com o seu público-alvo, né? Eu tenho uma observação aqui na questão da resposta, né? Dessa questão da rapidez da resposta. Nós temos um trabalho com um canal de WhatsApp, né? Que a gente faz o trabalho das nossas vendas pelo WhatsApp. E nós recebemos uma mensagem, se eu não me engano, era 00:40. Eu gravei bem esse momento. E no dia seguinte, quando mais ou menos umas 9:30 da manhã, nós recebemos a mesma mensagem dessa pessoa que mandou a mensagem 00:40, falando que nós estava desde ontem tentando falar conosco e não estava conseguindo. Quer dizer, 00:40, todo mundo descansando, dormindo, e ela 9:30, mais ou menos, mandou outra mensagem do tipo: estou tentando falar com vocês desde ontem e não consigo. Essa coisa da urgência, né? A conectividade dá um empoderamento ao cliente, né? E o nível de exigência do cliente é bem alto, é uma coisa que a gente realmente tem que estar atento para tentar atender da melhor forma possível. Aí aquele ponto chamado pelo método, né, de atividade-chave, que nós estamos chamando aqui como diferencial competitivo, aqui, gente, entra um aspecto que eu vejo importante de mudança de mercado, né? Então, a gente falou no nosso último encontro, saindo da época do storytelling e indo para a era do story doing, que é, na realidade, em vez da empresa ficar contando e falando de si mesma, as pessoas vão observar o que as empresas estão fazendo e não simplesmente falando. E quando que nós diríamos que corporações desse tamanho e tão rivais, né? Isso aqui são empresas que às vezes é igual algumas marcas de bebida que não pode beber a do outro se tiver em algum local, aquelas situações de uma competitividade altíssimas, se unem
para encontrar e tentar achar e se posicionar no mercado de uma forma de estar fazendo alguma coisa diferente, né? Se posicionando, atuando contra o vírus. Então, essa questão do diferencial competitivo, acho que é importante o empreendedor ter esse foco do que me diferencia no mercado. Eu vou me diferenciar por qualidade, eu vou me diferenciar por custo. A gente tem estratégias, né, de marketing, de liderança por custo, de diferenciação. Eu vou me diferenciar por atendimento, num mercado de produtos muito semelhantes também. Esse pode ser um outro ponto. Que benefícios, acho que é importante pensar nisso, que benefícios o meu produto ou o meu serviço vão oferecer aos clientes? Qual é o ganho real que será percebido pelos consumidores? E aí entra o último ponto de tipo, quais são os atributos que podem ser agregados ao meu negócio? Então, de novo, é uma nova era, um novo momento onde o meu diferencial competitivo, mais do que nunca, passa a ser importante no meu negócio, mas também olhar para o lado e pensar como que a gente pode buscar parcerias e oportunidades de formas de atuar numa forma verdadeira, genuína, transparente no mercado, pensando no aquele capitalismo consciente que nós falamos no ganho de todos, de toda a cadeia. Acho que isso é uma coisa importante. E aí a gente entra no passo do famoso planejamento, que particularmente alguns empreendedores têm uma certa aversão, especialmente no momento do meio do negócio, porque requer parar, sair da operação e muitas vezes a operação nos consome. E aí o que eu trouxe aqui desses principais pontos desse pilar, Márcio, entra a questão da avaliação de recursos e ferramentas. É fundamental, acho que, tanto iniciando um negócio ou reposicionando o seu negócio, reestruturando o seu negócio, fazer uma avaliação de tudo que realmente será necessário para poder já se organizar, até mesmo no sentido de que investimentos serão necessários. Muitas vezes também a gente vê grandes ideias, projetos estruturados, mas aí acabam esbarrando em situações de legislação. E a gente tem que pesquisar isso, estruturar isso muito bem feito. Mapear aqueles possíveis gargalos, riscos e vulnerabilidades do negócio. Às vezes as coisas podem estar indo por um caminho muito bom, mas alguma coisa que não foi mapeada numa etapa de planejamento ou não foi identificada no meio do processo pode comprometer o sucesso do negócio. E eu acho que quando a gente fala em planejamento, ele é muito amplo, acho que ele é um planejamento corporativo. E dentro desse planejamento corporativo entra um planejamento fundamental, que é um planejamento de marketing. E aí entra aquela questão que nós já falamos no episódio anterior, de a criação de um propósito legítimo. Onde que eu quero chegar? Quando? Estabelecer metas. Mas a minha empresa é pequena, mas eu tenho que ter algum objetivo. Que target eu preciso ter? Aqui o negócio vai estar se pagando. A partir daqui eu vou estar tendo uma rentabilidade que eu julgo adequada. É importante ter esse sentido, né? Essa direção de que caminho seguir. E, por fim, eu acho que isso não precisa, talvez, ter a formalidade que tem numa grande empresa, mas eu acho que vale a pena, na etapa do planejamento, o empreendedor analisar um pouco essa questão de visão. Como que eu quero que o meu negócio esteja daqui a 5, 10 anos? Que missão o meu negócio traz para a sociedade, para a empresa, para os meus funcionários? Quais são que valores me ajudarão como estrutura para que eu consiga implementar tudo isso que está sendo planejado e que eu chegue nessas metas? Então, acho que é uma etapa relevante no processo do método Canvas, enfim, para auxiliar o empreendedor a parar e pensar nisso tudo. Não precisa ser aquela coisa bonitinha, enorme, que tem que botar na parede, os funcionários têm que decorar, não é nada disso, mas parar a pensar quando o empreendedor já cria já tem a ideia, a concepção do seu negócio, lá no fundo ele tem essas respostas. E às vezes é bom estruturar isso na sua etapa de planejamento e, se tiver equipes envolvidas, compartilhar isso para que todo mundo tenha o mesmo propósito e um propósito genuíno e legítimo, certo? Abrindo mais um parênteses aqui, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então você não consegue traçar as suas estratégias para que você chegue em determinado local, aonde você quer chegar, quem você quer ser, como você quer ser reconhecido pelo mercado. E eu já quero fazer um convite aqui nessa aula. Eu quero convidar você. A gente sabe que o planejamento de marketing nós vamos falar num outro momento, mas eu quero te convidar para a gente falar sobre análises dentro do planejamento estratégico, que aí a gente pode abordar a análise SWOT e até uma BCG, que eu acho interessante. E eu sei que você é um cara que
domina bem as ferramentas e teria o prazer de trazer você aqui para falar sobre essas duas ferramentas. Temos outras ferramentas, 5 forças competitivas, mas acho que eu considero essas 3 ferramentas bem básicas, que é a SWOT, BCG e a análise das 5 forças competitivas. Tá ok? Abrindo logo esse convite Não, para você legal, aqui. vai ser um prazer. Maravilha. Minha carreira foi desenvolvida em companhias, em grandes companhias, mas eu sou um admirador do empreendedor brasileiro. Eu acho que é um dos países talvez mais difíceis de se empreender pela sua burocracia, por todas as suas complexidades, porém um país excelente para se empreender, porque eu costumo dizer que quanto maior o problema, maior a oportunidade. Então, a gente tem um país, mesmo com tudo que a gente vive, com um país crescente, com a economia crescente e ainda carente de muitos negócios, e ainda mais nessa era, que eu acho que a gente tem aqui muitas oportunidades de negócio, vai ser um prazer, mas sempre tentando trazer esses conteúdos numa linguagem mais simples, que a gente possa, que seja prática. Isso é uma coisa que eu não gosto, aquela coisa de teoria que não serve para nada. É tentar Mas trazer preparando. algo que seja útil e que agregue para as pessoas. Vai ser um prazer, Márcio. Maravilha. Dando sequência aqui, eu trago esse item, né, que pelo método chama de parcerias principais, tentando traduzir. Nós estamos falando de gente, né? Estamos falando de capital humano. Acho que isso é a mensagem principal. E como tu já citou, né, a gente compra de gente em outros momentos. O ser humano é que faz o negócio, né? Acho que isso é fundamental. E quando a gente fala que o ser humano faz o negócio, eu acho que entra aqui um dado importante, que é o alinhamento de propósitos. Eu vejo muito isso, às vezes, o empreendedor tem a ideia, um propósito, um caminho a seguir, mas ele não conseguiu fazer com que as pessoas envolvidas nesse negócio estejam alinhados com esse mesmo propósito. Então, quando eu falo isso, é quando a gente tem funcionários, os funcionários têm que ter isso muito claro, assim como o empreendedor. Os fornecedores, se eu vou usar uma estratégia de me posicionar com qualidade no mercado, o meu fornecedor tem que saber que o que ele vai também me atender tem que estar alinhado com isso, porque senão isso vai ter problema ali na frente. As formas que eu vou usar de distribuição, os parceiros que eu vou utilizar, eu acho que isso tudo tem que conversar. E um fator crítico disso, e isso tudo para mim é um fator crítico de sucesso, é o engajamento de todos esses envolvidos no negócio. Isso é fundamental para que as coisas possam fluir bem. E, de novo, eu trago aqui um dado que a gente já comentou, daquela pesquisa do Instituto, de um Instituto Global, analisando como os consumidores brasileiros e mundialmente vão atuar, né? A propensão das pessoas que vão avaliar e vão ter uma experiência diferente com outras marcas no futuro, uma propensão, especialmente no Brasil, positiva. Então, está aqui de novo a importância de um alinhamento do empreendedor para que ele possa aproveitar esse momento. Indo para as etapas finais, Márcio, essa questão que a gente falou aí do planejamento financeiro, né, que a gente chama aqui de fontes de receita, é super importante que a gente faça essa estruturação no início do negócio, lá no plano de negócios, também no decorrer dele, como num momento como esse, onde a gente tem que talvez recriar o nosso plano de negócio, analisar o orçamento da empresa, que infraestrutura eu necessito, recursos, ferramentas, qual é a carga tributária, é importante a gente analisar as outras situações, assim como custos regulatórios, às vezes eu tenho que estar fazendo investimentos no negócio para ter licenças, enfim, que possam interferir no meu negócio, e também me planejar quanto que eu vou dispensar de ações de marketing, porque vão surgir oportunidades e situações, e a empresa tem que estar organizada nesse sentido. E por fim, aqui da etapa, o último método, o último passo do método, a gente fala de estrutura de custos, que nada mais é dessa gestão financeira. E aí, até tu citou anteriormente, acho que faz todo sentido. É uma necessidade que se crie uma rotina constante de avaliação de resultados. Não pode terminar o mês, esse mês foi bom, ok, mas quanto que foi bom, por quê, aonde, tem que se analisar. Seja um número, a gente costuma às vezes dedicar um pouco mais a isso quando tem algum problema. E eu acho que isso é uma cultura que tem que ser inserida no empreendedor brasileiro, de uma análise de resultado constante, analisando como que estão minhas vendas, como que estão as minhas despesas, porque às vezes
minhas vendas estão crescendo, ok, legal, mas minhas despesas estão crescendo numa intensidade, num percentual maior, que lá na frente esse meu negócio vai ser impactado. Vai impactar o fluxo de caixa, impacta analisar qual é o meu prazo de pagamento, qual é o meu prazo de recebimento. Às vezes a gente acaba vendo o negócio sendo comprometido por situações dessas, e aí ele vai ter que recorrer a algum financiamento, e aí ele vai perder margem por causa disso. Quando ele consegue crédito também, porque tem muitas vezes que a gente tem dificuldade com relação a isso. Às vezes a gente tem uma gestão de estoque não muito adequada, e aí o capital está parado dentro da empresa, e aí surge uma oportunidade de uma ação de marketing extremamente interessante, não é possível. Então, essa gestão, e um ponto importante, ainda mais neste momento que a gente vai atuar, onde realmente a economia está passando por umas situações, é pensar na inadimplência, né? E aí isso tudo, essa análise constante de todos esses pontos, vão nos levar a um ponto importante, que é acompanhar o ciclo financeiro do negócio, para que se possa fazer uma revisão do planejamento estratégico do negócio com certa frequência. Então, aqui a gente tenta simplificar esses nove passos, onde acho que, independente do tamanho, pudesse o consumidor, o empreendedor, identificar em que momento o seu negócio está, se está numa fase inicial, se ele está numa fase de reposicionamento do mercado, mas algumas ferramentas simples que possam ajudar ele a criar algumas respostas e estabelecer as suas prioridades, porque esse cara chegou e mudou a nossa vida, tanto no aspecto pessoal como profissional, vem causando muitos impactos aí, né, esse famoso Covid-19, e ele nos levou a isso que a gente estava falando, a esse novo normal acelerado, as mudanças que já iriam acontecer, que aí está se chamando de novo normal, mas isso tudo foi acelerado em função dessa pandemia e deixa o mundo nesse momento de atenção e de cuidados, né? E aí, como eu falei no nosso último encontro, mas eu acho que uma coisa importante que o empreendedor tem que tá lembrando nesse momento é o mercado está tendo mudanças importantes. A gente está vendo hoje o uso de aplicativos independente da idade das pessoas utilizando. A gente está tendo que mudar as nossas vidas profissionais, pessoais, participando, mais envolvido com o aprendizado dos nossos filhos. A gente está podendo trabalhar de forma remota. Tem pessoas que estão cogitando mudar de cidade. Essas mudanças todas são tendências de um caminho sem volta. São mudanças que interferem na forma de consumo, e é mais do que nunca que o necessário que o empreendedor planeje, avalie esse momento. Interessante o que as empresas estão fazendo para atender cada momento, né? Cada cliente, cada público dentro desse teu contexto, né? Pessoas são pessoas idosas mexendo com aplicativos, famílias mais unidas, pessoas que não têm mais um local fixo, né? Então, remotos, e as pessoas têm muito mais mobilidade. E o que nós estamos criando? Vamos falar nós, porque também nós podemos nos colocar nesse momento, junto com esses empreendedores, o que nós estamos fazendo para criar produtos e serviços para atender esse novo momento, né? Esse novo normal, vamos dizer assim. Exatamente, Márcio. E aí entra o aspecto de oportunidades que a gente está falando e aquilo que a gente já falou sobre a importância de gerar fidelidade no cliente, né? Então, que caminho eu vou seguir? O consumidor vai estar observando se eu estou com um propósito de acordo com a sociedade, que a sociedade exige, esses novos tempos. A sustentabilidade dos negócios depende de que o ambiente todo que ele esteja inserido funcione. A gente já falou sobre as campanhas que se aconteceram de consumir dentro do seu bairro, né? Enfim, tudo isso. Mas eu finalizo reforçando o que eu acredito muito, Márcio, que esse momento nos leva a grandes mudanças e a grandes oportunidades. Então, pegando esse último exemplo que tu citou, as pessoas estão reavaliando se mesmo empresas ou pessoas, ou perfil de pessoas mais conservadoras, mais tradicionais, será que a qualidade de vida que eu tenho hoje ela é a mais adequada? Será que eu preciso viver aqui? Então, olha o que surge de oportunidades de negócios, independente do tamanho de empresa, independente do local que nós estejamos no Brasil. Talvez muitas pessoas possam querer sair dos
grandes centros e morar para decidir ter qualidade de vida e residir em outras cidades. Olha o que a economia da minha cidade, do meu bairro, pode mudar a partir do momento que as pessoas deixam, na mesma cidade, deixam de se deslocar e consumir nos grandes centros, e elas estão, talvez, nas suas casas, fazendo compra via internet, via e-commerce, né? Ou usando o bairro local. Veja que momento oportuno para se pensar em negócios e se pensar em soluções diferentes para que o empreendedor brasileiro aproveite esse momento e possa consolidar o seu negócio e ter ainda mais sucesso. Então, minha mensagem hoje era sobre isso. Espero que tenha conseguido agregar aí ao pessoal. Ficam os meus contatos aí de Instagram também, fiquem à vontade. E, mais uma vez, eu já agradeço a oportunidade aí, Márcio, da nossa conversa. Não, maravilha. Quero agradecer você por esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E estaremos num próximo encontro, né? Falando sobre marketing e vendas, planejamento Isso. de marketing e vendas. E já coloquei aqui mais um encontro aí para a gente falar sobre ferramentas de planejamento estratégico para as empresas, né? Que serve para qualquer tamanho. Quero deixar claro aqui para vocês que tudo isso que a gente vem trazendo de conteúdo é para você pequeno, para você microempreendedor, não é só um tema para grandes empresas, e sim para qualquer tamanho de empresa. Planejar e organizar não tem a ver com o tamanho de empresa, não tem a ver com o bolso do empresário, e tem a ver, sim, com a capacidade de você, empresário, de mostrar que você quer, sim, ter uma empresa saudável, sustentável e se manter aí nesse mercado. Eu quero agradecer a todos que participaram aí desse treinamento. Quero agradecer a você, Rubem, mais uma vez, pela oportunidade de estar com você e pelo imenso conhecimento que só vem agregar e transformar o nosso público. Considerações finais? E eu que agradeço, Márcio, a oportunidade. Eu acho que a minha consideração final seria isso tudo que nós falamos sobre de planejamento pode ser simples e objetivo, focado no meu negócio, independente do tamanho, não com o objetivo de cumprir atividades burocráticas, muito pelo contrário, fazer de algo simples que possa ajudar ao sucesso do negócio. Acho que essa é a minha mensagem final. Maravilha. Pessoal, então vocês curtam aqui nosso canal, tá? Compartilhe com quem vocês acham que precisam ver esse treinamento, tá? E não deixe aqui, vocês cliquem aqui, se inscrevam no canal, coloquem aqui o sininho para vocês serem avisados do próximo treinamento, tá? Então, até um próximo momento e, forte abraço. Valeu, abraço.